Olá, meus amores, tudo bom? Seguinte, pessoal, hoje é aula de geografia, quarta-feira, 3 de junho de 2020, né? Então, abram aí, gente, na página 308, tá? Já abram aí na página 308, vocês irão ler a página 308, população urbana e população rural do Brasil, tá? Aí depois vocês irão na 309, crescimento da população urbana no Brasil. Depois o crescimento desordenado das cidades, na 310, aí 311 a continuação do texto. E na 312 nós temos o exercício, tá bom? E aí vocês irão fazer, daqui a pouco a tia vem fazendo o aprofundamento do texto e a correção da atividade. Zabudu ima любимая моё, твоё имя имя любимая моё. Voltando, meus amores, população urbana e população rural na 308. O que a gente tem aqui? A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e as pessoas que moram no campo, a população rural. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país, existem mais pessoas morando no espaço rural, no espaço urbano. Aí nós temos na questão, nessa página, um gráfico, tá? Observe o gráfico abaixo e complete a frase a seguir. Então vamos lá. No item A tem assim: em 1940, a população rural era o quê? Era maior ou menor que a urbana? Vocês vão responder, vão colocar o quê? Maior, certo? Vamos colocar maior na letra A. Vou colocar aqui a letra A para vocês não se confundirem, tá bom? Na letra B tem assim, a população o quê? Rural ou urbana? Na letra B, vocês vão colocar o quê? População rural, tá, pessoal? Era menor do que a população urbana em 1980. A população o quê? Urbana ou rural? Urbana, na letra C. Coloquem aí, urbana. A população urbana aumentou em 1940 a 2015. Aí nós temos o quê? Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior do que o número de brasileiros que viviam nas cidades. Como podemos observar no gráfico até 1960, nesse gráfico aqui, tá? Mas as pessoas viviam mais no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980 já havia uma inversão do número de pessoas entre esses dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes nas cidades. Aí a gente tem aqui na 309 o crescimento da população urbana no Brasil. A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, que saiu do espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Nesse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 70, recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Primeiro, mecanização do campo. A crescente utilização de máquinas do campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. A atração de trabalhadores para a indústria. Como ficaram sem emprego no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, principalmente nas indústrias, que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação e entre outros benefícios. Pessoal, na 310 a gente tem aqui o crescimento desordenado das cidades. O intenso fluxo de pessoas na área rural e na área urbana causou diversos problemas a muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber a quantidade tão grande de pessoas como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimento em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Veja a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrentes desse crescimento desordenado.
Transporte coletivo ineficiente. O que acontece? Superlotação de ônibus, trens, metrôs. É um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente na maioria dos centros urbanos, certo? Problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de lixo associada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequados tem causado a contaminação do solo, a poluição dos rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Passa para 311, que tem assim: emprego insuficiente. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e a qualificação de parte dessas pessoas. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro na carteira. Falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimento em infraestrutura, na construção de moradias adequadas e de baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como encostas de morros e as margens de rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transporte público, saneamento básico. Além disso, estão em locais onde podem ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. Aí tem duas perguntinhas aqui. A área urbana do município onde você mora possui problemas semelhantes aos descritos nas páginas 310 e 301? O que vocês acham, sim ou não? Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esse problema? O que vocês aí, a futura geração, o que vocês acham que poderia melhorar para diminuir a situação? Vamos para a 312, que a gente tem exercícios e uma pesquisa que vocês irão fazer, tá? Aí a gente tem aqui na primeira questão. Leia a manchete a seguir e responda as questões. No interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamento de terras. A manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações em algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? Vamos ver agora. Alguns dos fatores. A falta de investimentos em infraestrutura, construção de moradias adequadas leva muitas pessoas a ocuparem locais indevidos, que a gente viu agora há pouco no texto, o próprio texto está falando sobre isso. As casas são precárias, correndo o risco de deslizamento. Quando tem uma enchente ou deslizamento, ou a água invade as casas das pessoas, levando tudo, não é? Então, assim, letra B tem aqui. Pesquisa em jornais e revistas ou na internet algumas informações sobre outro tipo de problema urbano que seja diferente do apresentado acima. Anote as informações pesquisadas. Então, vocês vão pesquisar um outro tipo de problema urbano que tem uma infinidade deles, certo? Na letra C. Em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Escreva no espaço abaixo e depois apresente. Pode mandar para mim, tá certo? É isso aqui. Essa pesquisa aqui e essa aqui vocês irão fazer sozinhos, porque aí é vocês que vão escolher qual é o problema que mais chama a atenção e também pode apresentar soluções para eles, de acordo com o que vocês pensam. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Amanhã teremos aula de história, tá certo? Um cheiro, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.